Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, certo? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e agora vamos falar sobre sistemas ecológicos e o ambiente, ou seja, como é que os organismos eles estão organizados no nosso globo terrestre, certo? Mas antes de falar dos níveis de organização, a gente tem que compreender direitinho aí duas situações: habitat e nicho ecológico, certo? O habitat corresponde aí ao ambiente em que o animal vive. A imagem vem representar em um manguezal, né, um ecossistema, é, que é aí o habitat do caranguejo, do camarão, desse peixe aí, desse mamífero, enfim, daquela ave ali em cima, colhereiro. Então, é o ambiente onde eles vivem, certo? O que corresponde ao nicho? O nicho corresponde à função que eles desempenham nesse ambiente, né? A função que o camarão desempenha servindo de alimento para o peixe, a função que o caranguejo desempenha escavando algumas galerias que servem para a aeração do solo, a função que o colhereiro exerce. Então, o papel que cada um desses tem no ambiente corresponde ao nicho ecológico, né? O ambiente em que eles estão inseridos corresponde ao habitat, tá? Então são dois conceitos bem próximos aí, habitat e nicho ecológico, mas com especificidades diferentes, obviamente, tá? Então, como é que os organismos eles estão organizados no ambiente? A imagem mostra desde as menores unidades lá que formam uma estrutura, que são os átomos e suas partículas, até o globo terrestre como um todo, certo? Então, eu tenho os átomos, que são ali com suas partículas, os prótons, os elétrons e os nêutrons, formando as menores unidades da matéria. Então, tudo que for matéria vai ter que ter átomo, certo? São estruturas microscópicas, tá? Esses átomos, quando eles se juntam, quando eles se agrupam, formam moléculas, certo? Essas moléculas, especificamente falando de seres vivos, vão formar organelas, certo? E o conjunto de organelas vem formar uma célula, que é a unidade aí morfofuncional dos seres vivos. Essas células semelhantes, certo? Vão formar um determinado tipo de tecido, certo? Então, por exemplo, hepatócitos formam tecido do fígado, né? Neurônios, que são células, vão formar um tecido nervoso. Então, cada tipo de célula vai formar um tipo de tecido. E esses tecidos, por sua vez, vão formar um órgão. O conjunto de órgãos diferentes, obviamente, vem formar aí o sistema. E o conjunto de sistemas, não é sistema nervoso, sistema digestório, sistema cardiovascular, vem formar aí o organismo como um todo, né? Do ponto de vista ecológico, o nosso estudo começa daqui, a partir dos organismos. Um conjunto de organismos da mesma espécie vem formar uma população. Então, o conjunto de macacos aqui, excluindo as árvores, vem formar uma população de macacos, né? Um conjunto de populações, ou seja, um conjunto de macacos, um conjunto de leões, um conjunto de árvores, um conjunto de aves, um conjunto de zebras, vem formar uma comunidade. Então, uma comunidade a gente poderia dizer que é um conjunto de populações diferentes, né? Enquanto que a população corresponde a um conjunto de organismos de uma mesma espécie, certo? E quando eu tenho várias comunidades unidas, associadas aí a estruturas, a elementos não vivos, que a gente vai chamar de fatores abióticos, né? A água, as rochas, o vento, eu tenho um ecossistema, né? Então, ecossistema é um conjunto de comunidades juntamente com os fatores abióticos, aquilo que não tem vida, mas que faz parte e tem sua relação com os próprios seres vivos que estão dentro do ecossistema.
E o conjunto de todos os ecossistemas vem formar a biosfera, né? Então, o conjunto de floresta tropical, floresta temperada, tundra, taiga. Quando a gente vem para o Brasil, especificamente, floresta amazônica, caatinga, cerrado. Então, todo esse conjunto de ecossistemas do nosso planeta forma a biosfera, que é a camada da Terra que apresenta a vida, certo? Então, em relação a níveis de organização dos seres vivos, de um ponto de vista ecológico, nós temos organismos, que é um indivíduo, certo? O conjunto de organismos formam uma população, organismos da mesma espécie, tá? Um conjunto de populações vem formar uma comunidade biológica. O conjunto de comunidade biológica, juntamente com os elementos abióticos, vem formar os ecossistemas, certo? E esses ecossistemas, por sua vez, formam aí a biosfera, certo? E, embora a gente já tenha pontuado ali em ecossistemas, mas a gente tem que lembrar que no ambiente nós encontramos dois grupos de componentes: os componentes vivos e os componentes não vivos, ou componentes bióticos e componentes abióticos, né? Abióticos, o A aí viria de negação, que não tem vida. Então, quando eu considero aí a água, o solo, o vento, rochas, eu estou considerando aí de organismos de fatores abióticos que não apresentam vida, né? Já quando eu venho para uma questão de aquilo que apresenta um ciclo de vida, de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, né? Os seres vivos em si, eu estou falando de fatores bióticos que apresentam vida, né? Então, pessoal, esse conteúdo vem mais para a gente entender como é que os seres vivos eles estão organizados no ambiente, né? Então, organismo, população, comunidade, ecossistemas e biosfera, certo? E dentro disso a gente tem os componentes abióticos e os componentes bióticos, ou seja, aquilo que apresenta vida e aquilo que não apresenta vida, certo? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, certo? Caso não, é só sinalizar aí que a gente está aí para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Então, um forte abraço, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.